No programa Falando Geral, a hora da verdade com Gabriela Nasser. Zé Carlos, meu amigo, hoje a hora da verdade do programa Falando Geral traz um convidado para lá de erudito. A gente vai conversar com o pastor Carlos Bandeira, que é uma biblioteca bíblica ambulante. Ele sabe muito de Bíblia, sabe muito de preceitos, de doutrina, de tudo que se formula acerca da religião cristã evangélica, também das outras religiões, e ele é líder na Igreja Vinho Novo de São Francisco, a igreja onde eu congrego. Pastor Bandeira, seja muito bem-vindo. Pastor Bandeira, essa pergunta agora, na verdade, eu acho que vai ajudar muitas pessoas a entenderem que, na verdade, o pastor que apacenta muitas vezes está falando com o rebanho sobre revelação, debaixo de revelação, né? E essas revelações são espirituais, são da parte do Espírito Santo, que é a nossa promessa dada pelo próprio Senhor Jesus de que Ele estaria conosco. Então, até a consumação dos séculos, né? Então eu te pergunto, como ser fiel ao Senhor Jesus, uma vez que nós somos apacentados por homens, ainda que sejam homens cristãos comissionados pelo próprio Senhor? Nos ajude a entender melhor como nós podemos ser fiel e íntegros na nossa jornada como cristãos. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Falando Geral, do quadro A Hora da Verdade. Estamos aqui junto com a apresentadora Gabriela para falar um pouco das coisas de Deus. Boa tarde, Gabriela. Como é que você está? Tudo bem? Bom, a primeira pergunta que você me fez foi sobre isso, né? Como ser fiel, apacentado pelo bom pastor, que é o próprio Jesus? É uma pergunta bem complicado, porque eu tenho a minha forma de ver, né? E eu não sei se os ouvintes também têm a sua maneira de enxergar. Mas eu creio o seguinte: o bom pastor é o Senhor Jesus. E Ele sabe antes de nós o que pensamos, o que sentimos. A fidelidade, portanto, é colocando em primeiro lugar em nossas vidas, Ele em nossas vidas, expressando que o amamos de todo o coração. Isso é fundamental. Depois, ser sinceros ao lidar com Ele, não é? Confessarmos de coração as nossas fraquezas, porque ninguém é mocinho, ninguém é herói. Pedindo que Ele nos dê força, pois Ele é a videira e nós os ramos. Para darmos frutos, precisamos estar ligados à videira na qualidade de ramos, recebendo a seiva dele para que possamos dar cada vez mais frutos. Isso significa o quê? A videira está lá no solo, e, através das raízes, ela consegue transportar a seiva que vai alimentar os ramos que somos nós. Não é verdade? Portanto, isso é uma forma muito importante que nós temos. Só não receberemos forças dele se quisermos mostrar a ele o que não somos, nos achando melhores e mais santificados que os outros, pois ele sabe o que somos e o que valemos. Muito esclarecedora, Pastor Bandeira, a sua resposta. Agora vamos à segunda pergunta. Eu queria saber qual é o embasamento bíblico para a provisão profética, porque tem igrejas que praticam, que são as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais algumas vezes também praticam, sempre nas Assembleias de Deus, Deus é amor, sempre tem revelação profética, né? Mas as igrejas tradicionais, as presbiterianas e as batistas, geralmente não praticam a provisão profética. Eu particularmente creio em profecia e creio em todo embasamento bíblico da profecia. Então eu te pergunto, pastor Carlos Bandeira, qual é o embasamento bíblico para a provisão profética? Pastor Bandeira, agora vamos a um entendimento. A Bíblia é uma história do relacionamento de Deus com a humanidade, né? De Deus com os homens. E Deus falou acerca do reino
Basicamente, a mensagem foi revelada pelo Senhor Jesus, né, e pelos seus apóstolos, mas Deus falava com outros homens também, profeticamente, né, assim, pelo plano espiritual. Então eu te pergunto, a provisão profética, ela existe desde a manifestação de Adão? Bem, Gabriela, os embasamentos bíblicos, né, para a gente saber realmente o que está acontecendo com a profecia, para saber se aquilo é realmente o que nós imaginamos, ela, em primeiro lugar, a voz da profecia é aquela que vem da autoridade divina. Os que a praticam são chamados para falar pelo Senhor e recebem poderes sendo ordenados para isso. Esses são os profetas. A Bíblia é baseada na palavra de muitos desses profetas. Dentre eles temos os chamados profetas maiores, que são aqueles que mais escreveram, né, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são os 4, né, que tem pela maior quantidade de textos proféticos, né, e também os 12 profetas menores, como Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 12, né? Embora não tenha um livro próprio também, no caso, há de citar o profeta Samuel também, que não tem um livro, mas ele é importante, que foi o primeiro a ser chamado de profeta. Antes dele, os profetas eram chamados apenas de videntes. Videntes. Esse nome vidente sugere alguém a quem Deus revela acontecimentos futuros através de sonhos, visões ou anjos mesmo. E o principal embasamento para o reconhecimento de um profeta ou de uma profecia é se ela realmente se cumpriu, se era realizada ou não. Como se pode ler em Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 20 a 22, e Mateus também, né, capítulo 7, de 15 a 20. Além disso, aí a pergunta que você fez, né, quais são os embasamentos? O embasamento é basicamente esse, você saber se aquilo se cumpriu. Também na época havia os falsos profetas, como Ananias, que falavam mal do próprio profeta Jeremias, que foi aquele que ficou preso, etc., que disse que o povo deveria se entregar ao Babilônia, não resistia, ainda falavam mal de Jeremias. Então, no Novo Testamento também tem um falso profeta, que é o do Apocalipse, né, que é um aliado do Anticristo e da Bíblia também. Então, acho que isso resume bem a pergunta que você me fez. Se você tiver mais alguma dúvida, estou aqui para te esclarecer, tá bom, minha amiga? Maravilha, pastor Bandeira. Olha só, pastor, muitas pessoas não entendem para que serve a provisão profética e as missões proféticas, né? As pessoas proféticas. Na verdade, tudo que aconteceu com o Senhor Jesus estava predito muito tempo antes. Há estudos que entendem que essa antecedência acontece desde Gênesis, né? Quando Deus falou, anunciou a Adão que ia mandar o resgate, mesmo ele tendo já caído por ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu pergunto ao Senhor, para que servem essas missões proféticas, essas provisões proféticas? Sim, sim, sim. Realmente muito boa essa sua questão. Se essa previsão ela vem desde Adão, né? Pois é. Sim, a resposta é sim. Porque o próprio Deus profetizou em Gênesis capítulo 3, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, se o fizeres, morrereis. Então, quer dizer, Deus já havia feito uma profecia, o próprio Deus fazendo uma profecia para que Adão ouvisse e obedecesse. E havia também um falso profeta que disse a Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 5, na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse é típico do falso profeta, mentiroso, sem vergonha.
E nessa Eva, a primeira mulher, né, ela se deu mal, porque ela foi na onda desse camarada. Então, portanto, a previsão existe desde Adão, sim, tá bom? Essa é uma pergunta difícil, mas a resposta é essa. Beleza, pastor Bandeira. Agora, pastor, eu queria que o senhor nos ajudasse a entender um ponto que leva a muitas pessoas, às vezes, até a é, refletirem sobre o que é a obediência pastoral, né? Porque, tipo assim, a Bíblia fala sobre obediência, fala sobre obediência pastoral, fala sobre obediência às autoridades, fala sobre vários tipos de obediência, até a obediência no casamento, também no matrimônio, né? E o Senhor Jesus nos dirige a um nível de obediência. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco melhor como é obedecer ao Senhor Jesus e como são essas obediências às autoridades. Gabriela, essa questão realmente chama atenção, viu? Se as missões proféticas que foram dadas aos servos de Deus, para que elas serviam? Sim, a pessoa fala, tem profecia, tem profeta. A pergunta que se faz é, tá, mas para que elas serviam? Vamos dar um exemplo. O fracasso do cerco assírio em Jerusalém. No ano 701 a.C., o rei da Síria cercou a cidade. E Ezequias, que era o 13º rei de Judá, perguntou ao profeta Isaías o que ele deveria fazer. Isaías respondeu, nada, pois o cerco daria errado, e ele não entraria na cidade de Jerusalém, nem lançaria armas contra ela, pois voltaria pelo mesmo caminho que ele veio. E nessa mesma noite, minha amiga, dessa profecia morreram 185 mil assírios. Imagina se Jerusalém tinha condição de enfrentar esses caras. O rei, por sua vez, fez uma retirada estratégica, ou seja, fugiu, mas foi morto pelos próprios filhos dele, quando adorava o falso Deus. Essa história se encontra em 2 Reis, capítulo 19, versículo de 20 a 37. O segundo bom exemplo é o renascimento do Estado de Israel num só dia, que está também em Isaías 66, versículo 8. Isaías é um livro fantástico. Está escrito, quem jamais ouviu isso? Quem viu coisa semelhante? Por acaso seria possível fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião entrou em trabalho de parto, deu à luz a seus filhos. Olha, isso aí foi feito há muito tempo atrás. Essa profecia é muito antiga. Em 14 de maio de 1948, Israel foi recriado após ter sido aprovado pela ONU. Portanto, Isaías são 7 séculos antes de Jesus. Israel não tinha nem sido destruído. Jerusalém não tinha sido destruído. Mas Deus já havia, através do profeta, dito que seria criada uma nação num dia só. No ano 70, Jerusalém foi tomada pelos romanos e Israel foi disperso. Pois bem, em 14 de maio de 1948, olha que isso aconteceu antes de Cristo. 7 séculos antes de Cristo foi profetizado com Isaías. E quase 2000 anos depois, Israel foi recriado após ter sido aprovado pela ONU, em maio de 48. A outra profecia que eu acho muito emblemática é a edificação de Jerusalém através do rei Ciro, que era rei da Pérsia. Também no livro de Isaías, capítulo 22, versículo 28. Olha que Isaías profetizou entre os anos 700 e 740 a.C. E ele fala, nesse versículo 28, capítulo 22, ele diz, que digo a respeito de Ciro? Ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me agrada. Ele dirá sobre Jerusalém, ela será edificada, e o fundamento do templo será lançado. Olha só.
em 539 a.C., portanto, num tempo mais recente, que está se contando ao contrário, Ciro apoderou-se da Babilônia e ordenou o repatriamento dos judeus que estavam mantidos em cativeiro. Foi confirmada a profecia feita por Isaías aproximadamente 200 anos antes de Ciro libertar os judeus. E Deus, olha o detalhe, Gabriela, já sabia o nome dele. E o próprio Ciro ficou espantado quando leu essa profecia no livro de Isaías, a edificação de Jerusalém. Um outro episódio muito interessante é água para Israel e derrota dos Moabitas. Isso acontece em 2 Reis, capítulo 3, versículo 17. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento nem vereis chuva, mas esse vale se encherá de água. E vós, vossos servos e vossos animais beberão. Mas se isso é pouco para o Senhor, ele também entregará os Moabitas nas vossas mãos. A primeira profecia referente à água se cumpriu em 2 Reis, capítulo 3, versículo 20. De manhã, na hora do sacrifício, as águas desciam da direção de Edom, e a terra se encheu de água. A segunda profecia se cumpriu de 2 Reis 3, 22 até 24, que diz assim: os moabitas se levantaram bem cedo, quando o sol se refletia sobre as águas, e eles viram à sua frente as águas vermelhas como sangue, disseram: isso é sangue. Você vê o reflexo do sol nas águas, mas eles achavam que era sangue. Certamente os reis lutaram entre si e mataram um ao outro, foi a conclusão deles. Agora, moabitas, vamos saqueá-los. Mas quando chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, que fugiram deles. Eles foram para lá achando que era fácil, querendo pegar só o que eles podiam pegar do saque de que as pessoas deveriam estar mortas. Mas isso não aconteceu, eles estavam bem vivos. E eles ainda entraram no território moabita e os mataram. Foi uma guerra tremenda, mas as duas profecias foram cumpridas. A outra que é importante para o Novo Testamento, já voltando ao Novo Testamento, o Senhor Jesus no tempo da pregação, o sacrifício dele na cruz e a traição de Judas. Tudo profetizado. Também no capítulo 53 de Isaías, que é um grande profeta, pode-se destacar os sinais que ocorreram na morte de Cristo. No versículo 2, o renovo crescido numa terra seca, sem formosura. Versículo 3, desprezado, rejeitado, um homem de dores e sofridos, sem importância, como aconteceu lá na cruz. Versículo 4, tomou nossas enfermidades e dores. Versículo 5, feridos por nossas transgressões, foi castigado para nos trazer a paz e cura. Versículo 6, tomou maldade de todos sobre ele. Versículo 7, cordeiro sacrificado sem reclamar. Versículo 8, enterrado numa sepultura ímpia de um rico. Isso nós sabemos que aconteceu, não é? Jesus realmente foi enterrado no túmulo que era destinado a um rico, José de Arimateia. Outra coisa também é a traição de Judas, prevista no Salmo 55, escrito em torno do ano 1000 a.C., que é o Salmo 55, versículo 12 a 14. Foi traído por um amigo, um colega e amigo chegado. Viveram tempos agradáveis, caminhavam com a multidão para a casa de Deus. Nesse salmo, versículos 20 e 21, o companheiro levantou a mão contra os que estavam em paz, quebrou a palavra, tinha fala macia, porém coração rancoroso, palavras brandas, mas como espadas desembainhadas. Aqui descreve toda a personalidade de Judas e o que ele fez. Em Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, Zacarias foi escrito no ano 520 a.C. Pesaram o salário de Cristo em 30 moedas de prata, que é o preço de um escravo.
que foram lançadas ao oleiro. Na verdade, um campo de oleiro que era sepultura para os estrangeiros. Ou seja, essa é a traição de Judas. Quando Judas se arrependeu por ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, lançou as moedas num campo antigo que tinha lá, que era destinado a cemitério dos estrangeiros. Jogou essa moeda lá, que os sacerdotes não quiseram ficar aquilo para eles, e jogou aquelas moedas fora. Isso ficou chamado campo de sangue, mostrando exatamente o que aconteceu com Cristo, sendo que há 5 séculos antes de Jesus nascer. Agora, etimologicamente falando, a palavra profecia vem do grego e significa capacidade de interpretar o desejo dos deuses, que eles eram pagãos. Esse nome vem dos gregos. E vem das palavras profetes, que quer dizer à frente, e fanai, que quer dizer falar, ou seja, falar o que vai acontecer na frente. E as profecias, portanto, servem para alertar as pessoas sobre os caminhos que estão seguindo, e também para edificação, exortação e consolação, como está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Minha amiga Gabriela, espero que eu tenha tido a capacidade de resumir essa pergunta tão importante que você fez, e muito bem colocado, diga-se de passagem. Eu te agradeço a oportunidade, tá bem? Bem, Zé Carlos, eu estou conversando com o pastor Carlos Bandeira, que é pastor e mestre na Igreja Vinho Novo de São Francisco, Niterói, e eu volto com você daqui a pouco, na segunda parte.